Começa agora Skill Talks, o podcast da SkillEd. Uma conversa leve, provocadora e transformadora sobre educação, idiomas, carreira e tudo aquilo que constrói o seu futuro. Skill Talks, porque aprender é mais do que estudar, é viver. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Skill Talks, o nosso podcast da SkillEd, transmitido pela Rádio Superdifusora. Eu sou o Alan Ronzio e aqui nós falamos sobre educação, inovação e transformação, do jeito que elas realmente acontecem, com criatividade, com coragem, com impacto real. Hoje nós vamos falar sobre venda, mas sobre uma ótica que muitas vezes ninguém fala, a inteligência emocional. Então a gente vai falar o impacto positivo que ela tem sobre os resultados das equipes comerciais e como ela pode preparar a equipe para você lidar com essa pressão, com os desafios, com a rejeição, que ao mesmo tempo ajuda você a criar conexão verdadeira com os clientes, né? E para essa conversa eu recebo hoje um especialista que vive na prática isso, o Fernando Gasparetto, um treinador especialista em equipe comercial. Fernando, seja muito bem-vindo ao Skill Talks. Muito obrigado, prazer Alan. ter você aqui, meu amigo pessoal já, e Com uma certeza. honra ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você, suas experiências. Claro. E como que você chegou a ser um grande treinador que você é de equipe de vendas. Bom, primeiro, obrigado. Privilégio estar aqui. Finalmente deu certo, né? Exato. Já algumas datas aí que ou por agenda ou até por temporal impediu a gente estar junto. Cara, a venda para mim começou muito cedo e venda para mim tem muito a ver com conexão. Então, uma história que muitas vezes eu falo eu lembro de quando eu tinha ali meus 8 anos e uma vez, numa primeira reunião de classe na escola, naquela que os professores caguetam a gente, os pais... Sim. A minha mãe, não me pergunte por qual motivo, porque agora eu não lembro, ela nunca quis ir numa reunião de classe na primeira série. Uhum. E aí ela resolveu ir nessa da segunda. Só que a primeira frase que saiu da boca da professora foi: quem é a mãe do Fernando? E nessa conversa, o que ela quis dizer é: olha, o Fernando é ele que manda aqui na classe, né? Eu tenho controle sobre ele, mas ele tem controle sobre a classe inteira. E depois de anos de terapia, eu entendi que naquela ocasião, o que a professora estava mostrando, de certa forma, é que eu tinha um bom relacionamento com pessoas. Então, os meus colegas, eles queriam fazer o que eu fazia, eles queriam me ouvir, a gente bagunçava junto, a gente tinha 8 anos. Uhum. E aí a minha mãe tinha 2 escolhas. Ela podia escolher pensar dessa forma, falar, tem até um tato para a liderança ali, né? Sim. Só que é 8 anos, é meu filho, é uma criança, eu vou ter que ensinar, vou ter que corrigir. E a outra alternativa, que era se fechar e achar que aquilo para ela era uma vergonha. Uhum. E foi o que aconteceu. Então, além de realmente ela nunca mais voltar dali para frente, nenhuma, até eu fechar o terceiro colegial, ela nunca mais voltou na escola, naquela época ela fazia questão, e não por mal, mas o psicológico ali, ela fazia questão de toda vez que vinha uma visita ou que a gente ia na casa de alguém, ela contava essa história. Mencionar isso. Tipo, eu passei vergonha, agora você vai passar. Aquilo, Alan, inconscientemente criou uma desconexão muito forte. Sim, eu imagino. Porque para uma criança de 8 anos, eu me senti desprotegido. Então, quando eu fui entender, anos depois que eu comecei a trabalhar na área comercial, como eu realmente vendia, eu fui entender que eu vendia por conexão. Uhum. Porque já veio de mim desde cedo a necessidade de estar muito próximo de outro ser humano. E quando eu comecei... Isso não era técnica. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, opa, então tem um jeito de você ensinar. Uhum. E foi quando eu percebi que a inteligência emocional ela é importante em toda a área de venda. Uma coisa que é atemporal é você e eu como seres humanos. Sim. As nossas necessidades de criança estão e muitas vezes na nossa área adulta hoje. Sim, vários comportamentos resultam disso, né? Exatamente. Isso vem do líder, isso vem do colaborador, isso vai até ao nosso cliente. Então, eu resolvi entrar nessa área de vendas porque foi dentro da área profissional a parte que mais me deixava perto do ser humano. Uhum. Onde vender para mim não era um problema, porque eu não queria vender exatamente, eu só queria ajudar. O que você está precisando? Como que eu posso resolver esse problema de uma forma que você fique feliz? Sim. A partir daí as vendas aconteciam. Quando eu passei anos fazendo isso, foi quando eu falei, poxa,
Estou vendo muita gente sofrer. Tem muito departamento comercial sendo desmoronado, destruído, porque falta liderança, falta inteligência emocional, falta técnica. Sim. Falta entender que você não tem que enfiar nada goela abaixo de ninguém. É só saber ouvir. E foi aí que eu criei um projeto, que já está rodando há alguns anos, onde dentro das empresas eu escuto, e aí é uma frase que a gente usa como um lema lá dentro, né? É da escuta ao resultado. Então, antes de tudo, para chegar no resultado que eles querem, eu tenho que entender. Então, eu escuto, vejo quais são os gaps, né? Quais são os pontos fracos, o que envolve técnica, que daí é processo, e o que envolve o ser humano, que é desenvolvimento interpessoal. A gente junta as duas coisas e traça um projeto personalizado para ajudar a empresa. Muito legal, Fernando. E assim, como você já introduziu super legal, né? A parte assim, eu queria que você conectasse assim, além da relação, né? O que você enxerga que a inteligência emocional, a inteligência artificial já, a inteligência emocional consegue contribuir ali para o vendedor dentro da venda, né? Além da conexão que ele faz, eu acho que a parte de emoção interna também é importante ele ter sob controle, né? Primeiro é importante ressaltar para quem estiver nos assistindo, o que é a inteligência emocional? Muita gente pergunta, qual que é a definição? Primeiro de tudo, a inteligência emocional, ela demonstra como você reage às situações. Então, inteligência emocional, ser inteligente no sentido de emoção, é você ter o controle. Porque não é aquilo que acontece em nossa volta que nos define. Sim. É como a gente reage. Eu tive um instrutor de PNL que sempre disse para mim, mapa é mapa, né? Então, cada um enxerga de uma forma. Ou você pode traduzir de fatos são apenas fatos. Quem dá sentimento a eles somos nós. Perfeito. Né? Então, para a gente poder utilizar isso na nossa vida, né? O que acontece, a gente aprender a melhor forma de pôr o sentimento nele. Isso, exatamente. Pra sua vida. A gente fala muito sobre ponto de vista em inteligência emocional. E uma vez eu vi uma definição que eu achei fantástica. Né? O que é um ponto de vista? Ponto de vista é uma vista de um ponto. Então, se eu estender a minha mão aqui agora para você e te perguntar o que você está vendo, você vai falar, estou vendo a palma de uma mão, 5 dedos, e eu posso falar assim, não, você está louco. Sim. Eu estou vendo 5 dedos, mas eu estou vendo 5 unhas. Você fala, não, mas não tem unha onde eu estou vendo. E esse exemplo simples, até bobinho, é o que acontece nas empresas, às vezes, todo dia. Eles estão olhando a mesma coisa, às vezes o cliente e o vendedor estão vendo a mesma coisa, só que de um ponto de vista diferente. Perspectiva diferente, É aí que a inteligência emocional entra. Você não leva para o pessoal. Você controla a emoção para falar, peraí, o que o Alan está vendo que eu não estou vendo? Por que ele está discordando de mim? Então, está na hora de eu perguntar para ele o que ele está vendo em detalhes. E usar um outro recurso da inteligência emocional, que é a escutativa. Sim. O que é a escutativa? É eu escutar para entender, não escutar para responder. Exato. Que é o que acontece 80% das vezes que a gente está conversando com alguém. A pessoa está falando e o nosso cérebro já está aqui, esperando uma brecha para entrar. A escutativa não, você desliga aquilo e controla. Porque quando você faz isso, aí a comunicação flui. Sim, aconteceu agora, antes da gente começar a gravar, né? Eu respondi você antes de você terminar de concluir o raciocínio. E, com certeza, estava errado. Porque não escutou completamente. E na sua experiência, assim, quais são os maiores desafios hoje emocionais, né? Que um vendedor ou uma pessoa da equipe comercial hoje passa, né? Trabalhando nessa área. Acho que o clássico de todos é saber lidar com a rejeição. É lidar com o não. Então tem gente que fala que venda, eu não suporto venda, porque é o tempo todo você tentando convencer alguém de algo e tomando não. Aí já começa aí, errado. Primeiro que você não tem que convencer ninguém de nada. Exato. Mesmo que você esteja fazendo uma prospecção fria, né, que a gente chama, que é você ir atrás do cliente, um porta a porta que seja, você não tem que ir com a intenção de convencê-lo a nada. Você vai com a intenção de escutar. Alan, eu estou aqui hoje porque eu tenho uma solução para empresas como a tua. Sim. E a maioria dessas empresas tem a dificuldade A, B e C.
Tem alguma dessas que hoje você está passando? Pronto. Sim, eu sempre usei muito isso. Eu trabalhei vendendo casa, do Minha Casa Minha Vida, quando começou. E aí eu ia de porta em porta. Uhum. E a minha intenção era sempre chegar ali na porta e entender se eu podia ajudar ou não. Uhum. Então, porque às vezes você ia lá, você até poderia piorar a situação, tanto financeira da pessoa, quanto ajudar ela a ter uma casa nova. Aí você faz ali um questionáriozinho, você pergunta e entende a necessidade, né? Uhum. E a mesma coisa dentro da skill, eu sempre falo. Escute o que o cliente está pedindo e se houver algo que a skill possa ajudar, você mostra ali. Uhum. Porque não adianta você querer vender um apartamento para quem quer uma casa. Ou vender um curso de inglês para quem quer fazer informática. Entendeu? Exato. Então, se você não souber, e isso é muito difícil. Tanto que tem um exercício que eu faço com a equipe, que é uma pessoa tem que falar por 5 minutos para outra, ela tem que ouvir e depois ela tem que contar um resumo do que a pessoa falou para mim. Então, isso é uma forma que a gente tem de treinar essa escuta ativa. Porque eu, inclusive, né, falei que eu fiz isso agora com você, imagine... Não, do ser humano. Então, assim, acho que concluindo o que você tinha perguntado. O primeiro é justamente a questão de lidar com o não. Uhum. Como é que você lida melhor com isso? A gente está falando que inteligência emocional não é o que acontece, é como você reage. Sim. Então, poxa, não. Tá, por que não? Entenda o porquê. Entenda o que está fazendo você perder a venda. Pode ser questões técnicas, né? Tua qualidade, preço, prazo, localização, nicho. Mas pode ser questões de dor. De repente você não está mostrando, se comunicando direito, mostrando para o teu lead que o que você tem realmente é uma solução para ele. E não que a venda é uma solução para você. Então, o primeiro ponto, acredito que é esse. E o segundo ponto são as objeções, né? Toda vez que eu dou um treinamento de venda, o pessoal quer saber sobre objeção. E quando o cliente fala que ele quer um desconto? E quando o cliente fala que vai demorar muito? Bom, eu digo que é simples, não que é fácil. Mas é simples. Escuta. Se ele está te perguntando, se ele está te questionando, é porque ele está interessado em você. Exato. É igual quando você está começando um relacionamento. Né? A outra pessoa começa a te fazer pergunta, mas o que você faz? E quais são os seus planos para o futuro? Uhum. Ela não está apenas desconfiada, ela está se protegendo, mas ela está interessada. Porque se ela não tivesse... Nem perguntaria. Então aproveita que teu cliente está te perguntando isso e use de inteligência emocional para falar, poxa, por que será que o Alan está perguntando sobre tal coisa? Que outra pergunta eu posso fazer para o Alan para ajudar a entender o porquê daquela pergunta? É assim que se desenvolve uma venda com um relacionamento. Não, é muito importante isso. Hoje eu enxergo em qualquer contexto, né? Tanto na gestão, quanto... Mas a área de vendas, eu sempre costumo dizer que é a área que a gente menos investe. Você vê a área técnica, por exemplo, na Skill. A gente tem... Os professores recebem cursos frequentemente, né? Aí você vê... A área da secretaria, atendimento, e o comercial ali, técnica de venda, processo, inteligência emocional, né? A gente precisa criar uma cultura, porque sempre eu escuto aquela frase, se nada der certo, vou trabalhar com vendas, né? Você já ouviu isso também, né, Fernando? Mas, enfim, e é uma área riquíssima. Eu falo assim, eu gosto de trabalhar com a área de vendas, porque é isso que você falou, é relacionamento, é você conversar, é você entender a pessoa. Tem uma frase, acho que é do Flávio Augusto, se eu não estiver enganado, que ele fala, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. Exato. Porque o que o médico tem que estudar é gigantesco. Então pega um vendedor que se tivesse a mesma dedicação de horas de estudo, de treino, só que em vez de ser um neurocirurgião que vai abrir o cérebro, mas de saber ouvir, conversar, apresentar a solução... Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico, eu te mostro um milionário. E é verdade. Com certeza. Você pega o TK lá, um vendedor de carro. O cara hoje estourou. Mas você vê a construção, quantas vezes ele já contou a história dele. Não foi à toa. Não foi à toa. E aí você treinando várias equipes diferentes, em contexto diferente, Fernando,
hoje, o que você enxerga da educação na área comercial, junto com essa parte da inteligência e desenvolvimento, né, da inteligência emocional, assim, qual que é o impacto que você vê nas equipes que você treina, assim, que você dá essa educação de inteligência emocional na vendas? Qual que é o primeiro impacto que você enxerga, assim, hoje? Eu vejo um impacto que ele é mais profundo do que a parte profissional. É um impacto que mexe até na vida pessoal. Uhum. Não é incomum eu escutar de colaboradores, de gerentes ou até de donos de empresa que fizeram parte de algum treinamento, um programa, que aquilo que ele aprendeu naquele dia não vai apenas ajudá-lo no dia a dia do trabalho. Entendi. Ele agradece, fala, cara, obrigado, isso aqui vai me ajudar a me comunicar melhor com meu filho, conviver melhor com a minha esposa, gerenciar melhor minha casa, ter mais paciência no trânsito. Então, a inteligência emocional, por si só, nos nossos programas, ela é direcionada para o profissional, para a área de vendas. Mas ela abrange a gente como ser humano. Sim. Então, o primeiro impacto, não tem como negar, é na nossa vida como ser humano. É no Fernando, no Alan, antes do profissional. No pai, no filho, no irmão, no marido. E isso acaba trazendo para eles uma energia positiva. Com certeza. Porque se ele está bem em casa, ele vai melhor ainda no trabalho. Ele performa melhor. E as lideranças que participam, né? Porque assim, toda a equipe tem que ter um líder. Como que para eles você enxerga assim, ele consegue ter uma gestão das pessoas muito melhor, né? Dentro da equipe comercial. Não tenha dúvida. Porque começa com a mentalidade. Eu sempre comento, eu repito muito essa tríade nas consultorias e treinamentos que eu faço. A gente fala muito de resultado. Só que antes do resultado, tem o seu comportamento. Só que o seu comportamento, ele é moldado pela sua mentalidade. Então, um exemplo clássico. A pessoa quer ir na academia. Tá? Se ela quer ir na academia e ela quer, sei lá, perder 10 quilos, como é que ela está se comportando? Ela vai uma vez por semana, ela come 3 vezes pizza na semana, não come salada, não faz uma corrida. Pô, peraí, esse comportamento não vai gerar o resultado que ela quer. Só que como é que você transforma ou muda de curso um comportamento? Quando você entende uma mentalidade. E por que ele está fazendo isso? Será que ele está tão estressado que a única coisa que ele encontra prazer na vida é o comer? Então, para ele é difícil. Sim. Ou será que ele tem algum trauma de infância que antes ele não podia comer o que ele queria e agora ele quer comer tudo? Então, quando você entende esse contexto, por isso que eu falo que é muito além do profissional, você chega num resultado. Então, o líder, muitas vezes ele chegou na liderança não porque ele se qualificou para ser líder, ou porque ele se preparou para ser líder, ele sonhou em ser líder. Você era aquele vendedor no meio de 5 que vendia mais. Aí o chefe falou, sobe. Aí você fala, tá bom, beleza, vou ganhar mais? Vou. Tá, mas o que eu tenho que fazer mesmo? E na tua cabeça você ainda é vendedor. Você ainda continua competindo com os teus vendedores. E não. Você tem que ajudar todos a ter um resultado maior ainda. Líder, ele é medido pelo quanto a equipe produz, não pelo quanto ele vende. No caso do gestor comercial. Sim. Só que aí entra de novo. Você tem que então ajustar a mentalidade para mudar o comportamento dele, para daí ele dar o resultado que você quer. Sim. Então os líderes saem sim transformados porque eles começam a enxergar direito comportamentos que estão acontecendo todo dia. Por que tem o fulaninho que às vezes atrasa? Não é porque ele é ruim, mas ele tem alguns comportamentos, hábitos que eu preciso ajudar ele a melhorar. Ah, por que tem o outro que é mais esquentado, mais nervoso? Vou mandar embora? Pô, mandar embora, contratar outro, treinar, até ele performar? Não, peraí, o que eu posso fazer para ajudar ele nesse comportamento? E aí você aplica muita técnica de inteligência emocional. A gente precisa entender que às vezes o mandar embora não é só pagar a multa ali, as coisas, é o custo dele até ele performar, chegar num... Tudo. Porque muitas vezes ainda nesse meio tempo de treinar, você vai entender que ele também às vezes não tem o tino para coisa também. E aí, enfim, são outros custos, Exatamente. Né? Mas eu queria que você trouxesse um case de sucesso seu, de uma equipe ou de uma pessoa que você treinou aí, que você possa compartilhar conosco, para que acho que exemplifique para as pessoas de uma forma mais concreta. Não, legal. Tem alguns muito legais. Hoje eu estou atendendo uma empresa que há muitos anos atrás eu atendi ela também. E na época ela vivia um momento totalmente diferente.
naquela época, eles me deram um desafio, porque eles tinham um grupo de empresas e esse grupo atendia uma área muito nobre aqui do estado de São Paulo, que é a região lá de Alphaville, né, o Tamboré e tudo mais. E ele falou, a gente quer fazer uma coisa diferente, precisa que você pense em algo diferente. E foi quando eu pensei, bom, uma coisa diferente que nunca foi feita foi a gente criar um departamento comercial basicamente composto de mulheres. E aí teve gente que, né, olhou desconfiado, mas mulheres, né? Assim, nada contra, mas, puxa, às vezes tem filho, né? Tem mais responsabilidades fora que tira a mente daqui. Aí eu raciocinei assim com essa pessoa. Falei, fulano, você já se imaginou um dia você tá andando num campo aberto e você vê de longe uma leoa? Aí ele, não. O que você acha que ia acontecer? Falei, provavelmente se ela me visse, né, ou se ela se sentisse em perigo, ela ia me atacar. Então você tinha que torcer para talvez o vento tá contra você e ela não te ver. Agora, pensa nessa mesma situação, se você encontra uma leoa, só que ela está do lado de uma ninhada de filhotes. Como que você acha que ela vai reagir? Ele, né, só balançou a cabeça. Falei, é isso mesmo, suas chances diminuíram drasticamente, porque agora ela tem um motivo muito maior para te atacar. Então pensa pelo copo cheio, que você está vendo o copo vazio. Você contrata uma mulher que normalmente na entrevista de emprego ela já sofre esse tipo de preconceito. Sim. Ela já se sente às vezes rebaixada e ela é uma baita profissional. Ela é guerreira, ela tem as contas para pagar, ela quer crescer de carreira. Aí você coloca essa pessoa com essa fome, dá moral, dá conhecimento, dá treinamento e bota ela para rodar. Dá processo, né? Ele falou, cara, nunca tinha parado para pensar nisso, vamos fazer. E naquela época, para o grupo comercial, eu só contratei mulheres, desde a secretária até as vendedoras, e elas atendiam o Alphaville e faziam um baita trabalho. Imagina a entrega, né? Então foi sensacional essa experiência. Eu tenho uma outra, que eu sempre gosto dos grupos de minoria, né? Jovens, mulheres, e como eu uso muito a parte de ser humano, eu sei o quanto que às vezes esses grupos sofrem mais. Sim, com certeza. Então uma vez eu estava no trânsito, há não tanto tempo atrás, e eu de canto de olho assim estava no semáforo vermelho e vi uma pessoa vindo. Imediatamente você pensa, bom, vai vir alguém, né, vender algo ou pedir algo. Então eu deixei se aproximar e olhei. Quando eu olhei, eu até sofri um certo impacto, né? Era uma jovem, mas muito jovem. Era uma moça ali, acho que de uns 18 anos, 20 anos. Estava bem vestida, né? No sentido assim, não estava ali apelando para nada. Ela estava vestida de uma forma modesta, arrumada, elegante. Estava com um chapeuzinho parecido esse de pescador, porque estava um sol do caramba aquele dia. Ela estava com o rosto vermelho, suada, vendendo pirulito no semáforo. Era umas 3 da tarde. Então o sol estava lá em cima. E aí eu fiquei tão impactado. Ela veio educadamente, oi, tudo bem? Sorriu. Falei, olha, eu estou vendendo aqui os pirulitos, você tem interesse em ficar com alguns? Você pode escolher quantos você quer, você leva para tua casa e depois aquilo que o teu coração mandar, você pode fazer como contribuição e eu te dou aqui um Pix. Aí eu lembro que eu fiz essa pausa antes de responder. E eu falei, desculpa, eu vou te perguntar, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui, trabalhando aqui? Ela, bom, eu perdi o meu trabalho, perdi o meu emprego e eu não posso ficar parada. Eu tenho que pagar meu aluguel e tenho que pagar minha faculdade. Nessa hora eu lembrei de uma coisa que eu sempre falava. Imagina uma dessas pessoas que estão ali tomando sol, vento e chuva num semáforo, se você der um trabalho melhor para elas. Se ela usar aquela mesma garra. Sim. E foi o que eu fiz. Eu dei a volta, expliquei para ela o que eu fazia. Falei, eu tenho um programa de desenvolvimento para jovens. Gostaria de saber se você tem interesse em escutar, porque eu posso te conectar com outras empresas. Ela falou, tenho. A gente sentou, tomou um café. No café eu expliquei o que eu fazia. Nesse café ela explicou que estava fazendo faculdade de marketing, que o que ela gosta é mexer em rede social, gestão, fazer arte.
Em menos de 2 semanas, 2 empresas parceiras já tinham se interessado, uma contratou ela, hoje ela trabalha com essa empresa, além de ter outros projetos já como uma empresária, além de ter se tornado minha parceira oficial, é ela que faz os meus eventos hoje, é a minha filmmaker, minha edição, ela que cuida dessa parte digital para mim. Então, assim, há 45 dias atrás de hoje que a gente está gravando, mais ou menos, não deu 60, foi quando eu encontrei essa moça no semáforo. Olha que é isso. Cara, e tá voando. Quem conhece ela, adora ela como pessoa, adora ela como profissional. Ah, importante a gente encontrar essas pessoas e fazer a diferença, né? Eu fiz algum milagre? Não. Não, você só conectou. Eu olhei para uma pessoa e vi nela força de vontade. E ouviu também, né? E escutei. O que você quer? Cara, e ela tá dando um show. Muito legal, muito legal. Obrigado por compartilhar esse case conosco. E me diz o que você enxerga, Fernando, assim, como que você enxerga a área comercial no futuro aí próximo, né? A gente vê aí muita inteligência artificial entrando em SDRs, em outras áreas, né? Uhum. Mas como que você enxerga que a emoção que só o ser humano tem vai ser importante para a área comercial? Eu acho que a própria pandemia, ela já trouxe um vislumbre. Por quê? Quando veio a pandemia, de uma forma muito rápida, até quase que desesperada, a maioria das empresas foi para o digital. Só que elas foram despreparadas para o digital. Sim. O outro lado, que são os clientes, eles sentiram esse despreparo. Uhum. Tanto é que quando as coisas começaram a voltar ao normal, a maioria das pessoas preferia ainda estar presente na frente de alguém conversando. Sim. Para muitas empresas foi difícil implantar um serviço de automação porque eles ainda faziam de uma forma muito robótica. A IA, hoje, ela permite você já fazer atendimentos humanizados. Sim, sim. Eu tenho clientes que eu mesmo ajudei a implantar, traçando a personalidade ali de quem fazia o atendimento, para que passasse isso para a IA. E ela pega super bem. Sim. Mas tem algo que nunca vai mudar, que é uma coisa que a gente já comentou aqui, é a nossa humanidade. Uhum. Então, eu e você, como seres humanos, a gente sempre vai ter desejos, necessidades, coisas que você quer ser atendida de uma forma humanizada. Sim, com certeza. Então, é legal um vídeo com IA? É, mas ele tem que ser um tempero, ele tem que ser ali um adjacente, não o prato principal. Se você tem empresas que... eu preciso de fazer atendimentos em massa. Ok, talvez você vai ter que ter ali dentro de um processo serviços, atendimentos mais automatizados. Mas não se engane. Se você colocar isso de uma forma mecânica... O final tem que ser ali humanizado. Você vai perder muito mercado. Sim. A internet veio. A internet não matou a humanização. Não. A gente só teve que aprender como fazer. Essa parte da pandemia, da gente ter que ir pro digital e não estar preparado, foi o primeiro impacto que a gente teve na skill, assim. A gente conseguiu em uma semana estar preparado para atender online, mas as pessoas que trabalhavam conosco eram moldadas para trabalhar presencial, né? E os alunos também. Os alunos contrataram um curso presencial, né? Então foi uma das grandes dificuldades ali que a gente teve, principalmente a partir do segundo lockdown. Acho que foi ali, foi onde pegou firme mesmo. Foi um desafio enorme para muita gente. E aí depois a gente vem se recriando desde então, né? Até não é à toa que a gente colocou o ED no nosso nome, que é o Education Center, que muita gente não conhece, mas enfim, isso é papo para outro dia. Outro café. Exato. E, Fernando, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu queria que você deixasse as 3 dicas para aquela pessoa que está querendo ir para a área comercial, está querendo treinar a sua parte de inteligência emocional para ter mais performance ali na área comercial. Quais são as 3 dicas fulminantes que você pode dar para essa pessoa? Você, Fernando, fala, esses 3 pontos você tem que ter para ter sucesso. Excelente pergunta. Acho que a primeira dica, a primeira sacada para quem estiver aí assistindo, primeiro de tudo, associe venda com a palavra servir. Venda é servir, Alan. Sim. Em qualquer setor. E qualquer pessoa que serve a outra
de coração, de forma genuína, então ela nunca vai ser uma aproveitadora, ela nunca vai ser uma manipuladora. E se confunde muito venda com isso. Não é. O vendedor eu sou muito bom, eu vendo picolé para esquimó. Muda em nada a venda do esquimó. Ele vai falar, para que eu preciso de sorvete aqui? Não quero, nunca mais ele vai comprar de você. Então, quantas vezes a gente não entrou numa loja, comprou algo e na hora se arrependeu? Você não volta mais lá. Não tem uma recorrência. Então, a venda de verdade é o servir. É quando você fala assim, cara, eu tenho vontade de voltar naquela loja lá falar com o Alan. Será que tem alguma novidade lá? Por quê? Porque o Alan serviu tão bem que eu confio agora nele para me dar uma solução. Sim. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para quem quer trabalhar com vendas, se você é líder, dono de empresa, nunca sacrifique pessoas por números. Talvez você tenha que sacrificar números por pessoas. Sim. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha ali que fazer investimentos maiores, às vezes, na tua equipe, seja na contratação, seja no treinamento, seja no follow-up, no acompanhamento, na delegação. Dá mais trabalho. Talvez você tenha que investir um pouco mais, e o investimento é diferente de gasto. Sim. Né? Você não está jogando dinheiro fora, você não está rasgando dinheiro. Você está investindo em gente. E o empresário é a alma do Brasil. Então a gente deixa legado, a gente cuida de famílias. Então, já que você se propôs a ter um negócio e montar uma equipe comercial, cuide dessas pessoas. Prepare elas. Se torne... E isso é uma frase muito legal, anota aí. Isso é uma necessidade. Se torne um especialista em formar pessoas. Cara, olha que fantástico. Sim. Porque se eu sou especialista em formar pessoas, quando você crescer e você quiser ter o teu negócio, eu vou falar, Alan, obrigado, me dá um abraço, vamos bater uma foto para registrar. Você pode contar comigo, voa. Mas eu sou especialista em formar pessoas, eu vou formar outro Alan. Sim, e com outro, certeza. E outro. E parar de ficar reclamando de que é difícil contratar, não tem ninguém. Lembra da mocinha que eu encontrei no semáforo? Obrigado, Fernando, pelas essas dicas. Eu só dei 2 dicas. Você quer a terceira? A gente tá um pouquinho sem tempo. Bom, a terceira é tenha regularidade. Não desista no primeiro erro. Porque venda é teste, não mágica. Pronto. Fechei. Essa acho que é a principal, a constância e disciplina. Perfeito, Fernando. Obrigado, viu? Esse episódio aí mostrou pra gente que vendas não é número, não é só meta, né? São pessoas, é relacionamento duradouro. Se você quer ter recorrência nas vendas, cuide da sua emoção, do seu comportamento. É o primeiro passo. E aí trabalhe as técnicas e com isso você vai performando, crescendo pouco a pouco, né? Fernando, obrigado pela presença, por compartilhar todo o seu conhecimento. Prazer, que você tem agregado aí. E esse foi mais um episódio do Skill Talks, podcast da Skill Ed Itapetininga, transmitido aqui pela nossa parceria com a Rádio Super Difusora, todos os sábados à 1h. Então não perca, e após ser transmitido no sábado à 1h, vai estar disponível no YouTube para vocês reassistirem, olharem todas essas dicas que o Fernando passou, anotar, estudar e conhecer mais ainda. Então todos os nossos podcasts vão estar aí no YouTube, Spotify, procure a gente nessas plataformas. Eu aguardo vocês no próximo sábado à 1h aqui na Rádio Super Difusora. Muito obrigado a todos vocês. Feita pra você, Super Difusora.